Olá pessoal, um abraço. Vê só, gente, vou trazer agora algumas questões para a gente avaliar, tá? Juntos do SSA e também do Enem, algumas do Enem, porque algumas a gente vai ver a relação desses conteúdos. A gente vai frisar um pouquinho, né, nas questões ligadas à população, espaço, sociedade, tá? Que é do módulo 5 e a urbanização e seus desdobramentos. Então a gente vai dar uma analisada, né, para a gente ver mais ou menos como é que vem, tanto no SSA esses assuntos, como que vem no Enem também, para a gente já ter uma ideia. E relacionar as duas, porque a gente sabe que tem algumas questões que elas podem se relacionar, né? Uma vem de uma forma, uma apresenta de outra forma, ou às vezes é muito parecida, tá? Na primeira questão ele fala sobre a região amazônica. Vamos ver. A região amazônica possui extensão territorial, possui regimes climáticos diferenciados, de norte a sul. Observa-se uma grande variabilidade espacial e temporal da precipitação, na qual os eventos extremos de secas ou enchentes fazem consequências socioeconômicas importantes para vários setores da sociedade: agricultura, transporte, recursos hídricos, saúde e habitação. Sobre os aspectos climáticos da Amazônia, ressaltados no texto transcrito, analise as afirmativas a seguir. Aí a gente vai ver a primeira afirmativa. Os regimes climáticos diferenciais da Amazônia brasileira são uma decorrência direta de fatores estáticos do clima, tais como as diferenças longitudinais, as variações latitudinais e o predomínio de formações vegetais hidrófilas e xerófilas. Pessoal, então, ó, quando ele trata aqui, ó, uma das coisas que eu vi errado aqui, ó, decorrência direta de fatores estáticos. Quer dizer, estáticos também eu acho que a gente pode fazer já uma crítica. Mas quando ele fala hidrófilas e xerófilas são tipos de vegetações que a gente encontra no semiárido, tá? Em regiões que a gente tem uma falta d'água, necessidade de água, e as plantas se adequam a essas regiões, né? Justamente muito secas. Então a região Amazônia não é da Amazônia não é uma região seca. Então a gente não encontra uma vegetação xerófila. Então esse ponto I já está errado, tá certo? Então desclassificando aí, ó, pode cortar. Um daqui já está errado, a letra A. A letra C já está errada. Vamos ver agora o resto. Então a gente tem a 2 aí. Os eventos extremos climáticos constatados na Amazônia brasileira começam a existir após a década de 50, quando teve início no planeta significativa mudança ocorrida no clima, especialmente no quadro térmico. Gente, apesar dos avanços da poluição, a gente não vai ter, no caso, nessa região aí, né, vai ter início uma mudança tão significativa, tá? Vai começar a poluir mais, vai ter a intervenção humana, ação antrópica, tudo, mas não é dessa forma que o ponto 2 está falando, tá certo? Por isso ele está errado. Então, se a 2 está errada, então a C está errada, a D está errada e a E está errada. Pessoal, então, pelo que eu estou vendo aqui, a nossa questão, vamos confirmar, tá? Mas está dizendo que é a letra B. Né? Porque, vê, o 1 não está errado, a 2 está errada, então só pode ser a 3 e a 4. Vamos ver. Na Amazônia brasileira, uma área de menor inundação significa que ocorrerá menor volume de água na planície fluvial. Essa redução no volume tem implicações para os aspectos físicos e químicos dos corpos d'água na referida planície. Justamente, gente, aqui essa questão está totalmente correta, tá certo?
Quarta questão. Quarta afirmação. Na Amazônia brasileira, a vida em todas as suas dimensões depende muito dos pulsos de cheias e vazantes, que são sensíveis às mudanças ambientais, as quais se originam em outras áreas do planeta. Justamente, totalmente verdadeira essa daqui, ó. Ela fala, depende dos pulsos de cheias relevantes. E outra coisa, a alteração ambiental, justamente aqui nessa região, gente, ela compromete os rios, compromete a biodiversidade dessa região aqui. Tá certo? Então tá correto. 5. Vamos ver por que a 5 está errada. O regime de chuvas da porção meridional da Amazônia brasileira difere bastante daquela que se verifica na parte setentrional desta, pois nela as chuvas concentram-se num trimestre do inverno no hemisfério norte, sendo de caráter frontal. Gente, totalmente mentirosa, né? Essa questão aí, né? Então, chuva frontal, tá falando em chuva frontal e tá falando, ó, que essa região é a região mais quente. Como é mais quente, a questão da precipitação das chuvas, né? A gente observa que ela é um pouco mais intensa pela quantidade de rios e pela alta temperatura. Então, pessoal, logo então, a letra correta é a letra B, tá certo? A 3 e 4 está correta. Vamos para 2. A 2, ó, SSA também. Na fotografia a seguir, de uma área do interior de São Paulo, registra-se um intenso processo erosivo que afeta setores espaciais do mundo rural brasileiro. É correto afirmar que uma prática agrícola a qual promove a alteração dessa erosão é... Então, vê só, gente, uma prática agrícola, algo que o homem faz, que ajuda, né, a aceleração desse processo é o que? O cultivo de espécies arbustivas num sistema de terraceamento? Não. Né, gente? Espécies arbustivas no terraceamento não vai dar origem a essa erosão aí, não. A manutenção de formações vegetais no topo e nas porções médias e baixas das encostas, ó, gente, também não, ó. Formações vegetais no topo, né, em porções médias e baixas das encostas, também não. Pode ver que não tem, porque é por isso que está formando isso aí. Se tivesse, não tivesse, né? O cultivo realizado em curvas de nível, também a gente não está vendo, né, um cultivo aí nas curvas de nível, nem curvas de níveis, tá? Aí, o processo de aração do solo realizado no topo dos morros até o fundo do vale. Pronto. Então, essa daí é a questão correta, gente. Ó, a aração do solo que a gente vai transformando esse solo, né? Aí, ó, até o fundo do vale, e a gente vai observar que isso vai causar uma alteração, tá? Pode ver que essa parte aí a gente tá vendo que está sofrendo um pouco mais do desgaste. Veja que as áreas não estão começando a sofrer a erosão, mas não está tão forte como nessa região. E a partir desse momento ela vai se expandir também. Vamos ver a letra E. A letra D é a letra certa, tá certo, gente? O emprego de práticas agroecológicas, a exemplo de associação de culturas nas encostas, isso também, né, a gente não está percebendo na imagem. Então a letra correta é a letra D. Beleza? Então vê. Essa daqui é bem interessante que várias questões, pessoal do Enem ou até, né, questões ligadas ao SSA, a gente está vendo que está se debatendo essa questão da questão de transição, a quantidade de idosos nos países, as mudanças, né? O Brasil mesmo tinha a taxa de natalidade muito alta, com o passar do tempo hoje a gente uma taxa de natalidade muito baixa, né? É justamente um fator que vai influenciar, né? Por exemplo, a busca dessa reforma da Previdência, entre outros aspectos, em alguns países onde eles estão
é, incentivando pessoas de outros países a irem, porque sua taxa o envelhecimento, né? A taxa de idosos é muito alta. Então, isso trouxe alguns levantamentos interessantes. Uma delas a gente vai encontrar aqui, nessa terceira. Ó, especialistas propõem redefinir conceito de idoso. Condições de vida de saúde mudaram desde a criação do Estatuto do Idoso, que completa 10 anos em outubro. O que foi que mudou o idoso? Realmente, porque, né? O povo tem vivido mais. Se tem vivido mais, será que por viver mais, idoso também tem que aumentar? Tanto é que na reforma da Previdência fizeram algumas mudanças relacionadas a isso, né? Ó, a definição de população idosa ficou velha. Ficou velha? Será que ficou? Quem levanta a questão é a demógrafa Ana Amélia Camarano, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA. Ela propõe redefinir o conceito na lei número 10.741, tá, de 2003. O Estatuto do Idoso, que completa 10 anos em outubro, e há uma década estipulou como população idosa para diversos fins quem tem 60 anos de idade ou mais. Em 94, a esperança de vida ao nascer da população brasileira foi estimada em 68,1 anos. Em 94 e 2011, este indicador aumentou 6 anos, alcançando 74,1. Isso tem sido acompanhado por uma melhoria das condições de saúde física, cognitiva e mental da população idosa, bem como de sua participação social. Em 2011, 57,2% dos homens de 60 a 64 anos participavam das atividades econômicas, destaca a pesquisadora. Diante disso, ok, vamos ver. A redefinição do conceito de idoso é uma proposta que propõe as mudanças encontradas nos setores público e privado, diretamente associados com um aumento da expectativa de vida dos brasileiros. É característica que contribui para este cenário. Pessoal, então, a gente já teve a taxa de mortalidade, né, interno, aqui no Brasil já foi de 40 e poucos anos de idade. A partir da intervenção tecnológica, da evolução da medicina, entre outros fatores, a população está vivendo mais, né? Então, existem algumas implicações. Por exemplo, uma implicação que foi jogada para que se votasse a reforma da Previdência foi que a população está vivendo mais, deveria contribuir mais. A bronca há críticas em relação a esse processo. Por quê? Tá certo, a população contribui e essa contribuição muitas vezes ela não a população muitas vezes não utiliza como deveria utilizar, né? Então, e muitas vezes, muitas dessas pessoas morrem antes, né? Até de utilizar. Então, a reforma, junto com a crise política, trouxe essa expectativa aí. E essa pesquisadora, ela propôs como os idosos, né, estão vivendo mais, por que não mudar? Aí ele pergunta por que mudar essa questão do idoso, e a expectativa mudou, e o que foi que contribuiu para isso acontecer, né? O que foi que contribuiu para isso acontecer? Primeiro, foi o exercício pleno da manipulação genética, selecionando desde a metade do século XX apenas indivíduos portadores de genes da longevidade. Pessoal, absurdo essa daí, né? É erradíssima. Letra B. A mudança no padrão de consumo do brasileiro, que a partir de 94 eliminou o consumo de alimentos industrializados e incentivou a compra de artigos esportivos. Gente, totalmente errado, né? Veja só as afirmações. C. O estabelecimento de benefícios públicos, como a instituição
da meia entrada e o transporte público gratuito para a população idosa. Opa! Outra coisa, viu, gente? Quer dizer, isso favoreceu as pessoas viverem mais? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Vamos correr aí. Letra D. A dificuldade de uma aposentadoria segura, obrigando as pessoas a participarem das atividades econômicas até os 64 anos. Também é uma mentira, né, gente? A letra E é a verdadeira, vamos ver. O acesso crescente a serviços de educação e saúde, opa, ótimo. Condição que amplia as informações sobre o bem-estar da população e evita mortes precoces pela falta de tratamento. Opa, gente, essa questão aí, ó, questão é a letra E, no caso dessa questão é a correta, gente. Então a gente vai ver que muitas questões vão ter coisas nada a ver, mas que se você não prestar atenção, eu estou aqui nas aulas, eu estou sempre dizendo, ó, gente, para se dar bem nessas provas, SSA, Enem, tem que buscar, tem que estudar, tem que ler. As provas são um pouco mais técnicas, de leitura, de interpretação, então não adianta eu fazer essa prova, eu vi uma aula de Renato e de Joyce e passei, né? Eu vi uma aula de fulano e passei. Não, né? Você vai analisar e vai verificar direitinho o que você acha da questão, mas tem que ter uma análise para você ter justamente uma certa certeza do conteúdo. Você vai ter que estudar, gente. Isso é imprescindível. Por exemplo, essa questão aqui, ó, já não é mais de SSA, né? É uma questão do Enem. Ó, ele está falando da taxa de fecundidade no Brasil, né? Ele está falando aí de 40 e 2010. Veja, 1.9, de 6.16 para 5.9. Aí, o que foi que favoreceu isso aí? Primeiro, a mulher, né? A liberdade da mulher hoje, né? Econômica. Ela quer trabalhar, não quer depender mais do marido, como dependia antes. Né? As evoluções sociais, né? Em relação à questão dos direitos das mulheres, apesar que falta muita coisa ainda, gente. Falta muita coisa, né? Mas a gente viu que teve uma evolução, tá? Teve uma evolução considerável. Então, a questão dos métodos contraceptivos, né? A mulher hoje pode escolher se quer ter o filho ou não. A gente vai ver também, ilegal ou não, está acontecendo muitos abortos também, né? Então, a gente vai ver que cada vez mais está diminuindo e a gente vai ter vários fatores, né, que vão influenciar isso aí. Aí ele pergunta aí, ó, um processo registrado no gráfico gerou a seguinte consequência demográfica. O que foi? Vê, vamos começar pela letra E. Vamos começar pela letra E. Aumento da renovação da população econômica ativa? Não, ele não está mostrando isso, né, gente? Expansão de políticas de controle de da natalidade. Quer dizer, foi só isso, gente? Não, foram outros fatores também, tá certo? Então, por isso que não pode ser essa, tá? Diminuição da proporção de adultos. Opa, diminuição não, os adultos estão crescendo. Quer dizer, está diminuindo a taxa de fecundidade, né? Aí, letra B, redução do crescimento vegetativo. Pessoal, é justamente a letra D. Pessoal, por que a letra D? Por isso que a gente tem que focar direitinho aí, ó. Redução do crescimento vegetativo significa que diminuiu a taxa de natalidade, tá? No caso, diminuiu. E nessa diminuição, a gente vai ver que ela está cada vez mais diminuindo, com isso ela está ficando mais ou menos proporcional à taxa de mortalidade. Então isso eu digo que é o que? A redução do crescimento vegetativo. A redução desse crescimento vegetativo. Se fosse aumento do crescimento vegetativo, essa taxa ia estar lá em cima, né? E a taxa de fecundidade ia crescer. Então, é justamente por isso que a letra B, tá certo? É a letra correta. A letra A, decréscimo da população absoluta, não. População absoluta, não. Aí eu estou falando só das pessoas da taxa de fecundidade, tá? Que é uma coisa. Tá ok, gente?
Próxima questão, ó, essa daqui é uma questão bem interessante também, que ela faz uma reflexão sobre a sociedade em geral e a sua evolução, né? A tecnologia, né? Então, vê, NASA divulga a primeira foto feita pelo robô Opportunity no solo de Marte. Veja, quer dizer, poxa, esse robô é desenrolado demais. Ele tirou uma selfie, gente. Selfie. E aonde ele tirou a selfie? Aonde? Veja onde foi, né? Muito interessante. Ó, em Marte. É o nome do veículo explorador que aterrissou, né? É Opportunity. É o nome de um veículo explorador que aterrissou em Marte com a missão de enviar informações à Terra. A charge apresenta uma crítica ao gasto exagerado com o envio de robôs a outros planetas. É isso, gente. Vamos analisar. Poxa, tá gastando muito. Não estou vendo nada de gasto aí, né? Mas vamos ver. Exploração indiscriminada de outros planetas. Eita, tá explorando demais. Meu Deus, muita coisa em Marte. Ó a reflexão. Também não, né? Circulação digital excessiva de autorretratos. Será que é essa? Vamos passar para a gente ver se é essa mesmo. Vulgarização das descobertas espaciais. Espera aí. Vulgarização? Como assim? Nada a ver, né, gente? Mecanização das atividades humanas. Sinceramente, atividades humanas. Por favor. Gente, essa foi uma crítica, né? Uma crítica social bem interessante que ele traz, né? Circulação digital excessiva de autorretratos, né? A questão da gente estar sempre tirando foto, de tanto a gente tem que mostrar, tem que aparecer, né? Então é uma crítica bem interessante, porque o nosso dia a dia, gente, está sendo cada vez mais transformado, né? Com essa questão da tecnologia, né? Então é só para a gente pensar um pouquinho sobre isso, refletir mais o seu tempo, né? Hoje as pessoas estão valorizando um pouco mais o tempo em casa, porque estão passando tempo com a família, mas ao mesmo tempo, será que tem valorizado isso? Eu estou vendo aí quantos casais se divorciando, né? Justamente porque os estresses do dia a dia, né? Junto à quarentena, aí tá certo, mas e a valorização do eu? Por exemplo, a valorização de quem está aqui do meu lado hoje. Amanhã a pessoa não pode não estar mais. E aí? O que a gente faz? Né? Como a gente resolve esse problema? Então a gente tem que valorizar. E principalmente, gente, as pessoas que estão próximas. Às vezes a gente está lá lembrando de outra pessoa que está aqui distante, né, no WhatsApp, mas está esquecendo da pessoa aqui do lado, né? Então, aí, e no momento desse tão difícil que a gente está vivendo, a gente tem que cada vez mais refletir sobre isso também. Pessoal, vamos para a próxima questão. Vamos ver essa questão aí da SSA, bem, tese um texto, e as afirmações, né? Então você tem que fazer essas questões, tem que ir, né, concentrado para fazer, se ligar mesmo, tá? Vamos ver. Líder mundial. Brasil pode ganhar mais agrotóxicos, né, na comida. Ao que indica, a permissividade da legislação é pouco para a bancada ruralista, representando 40% do legislativo. Na frente parlamentar agropecuária estão os maiores interessados na aprovação da Lei 6299 de 2002, que altera a forma de avaliar registros de agrotóxicos no Brasil, em tramitação. As mudanças propostas começam na própria nomenclatura de agrotóxicos, passariam a ser chamados de defensivos fitossanitários. Bem interessante, né, gente? O que é política e o que é política, e principalmente aqui no nosso país, né? A eventual substituição pelo termo fitossanitário visa estabelecer um caráter inofensivo
a substância que manifestantes não o são. Sobre os fatos abordados no texto e o modelo agrário brasileiro, analise as seguintes afirmativas. Vê que interessante, né? Veja, político sempre mexendo, gente. Veja como a questão da educação faz diferença em nossas vidas. Quantas pessoas, mudou um termo, isso já passa a ser diferente. Primeiro porque muita gente não conhece, né? E muita gente não vai procurar conhecer. Eles estão no poder, né? E eles, com a busca cada vez mais em lucrar mais, eles querem interferir e mostrar que tudo é inofensivo, né? Não mostrando os verdadeiros, né? As verdadeiras ações. O que isso pode causar no futuro. Ou o que já tem causado. Mas uma mudança de nome, ela muda muita coisa. A gente vê alguns partidos políticos que tinham a letra a mais e com o passar do tempo ele foi mudando, né? A gente vai ver que eles mudam para o interesse. A gente quer mostrar outra coisa diferente. A gente quer mostrar que a gente não é aquele, porque mudou. Por quê? Entender essa relação política é para quem está acompanhando realmente. E a gente vê que boa parte da nossa população é para que é política. Mas a política interfere em muitas coisas nas nossas vidas, né? Mas vamos continuar, tá certo? Vamos continuar. Letra A. A gente está na questão 6. Vamos ver se o 1 está correto. Além das intoxicações. Pessoal, às vezes eu tô errando a palavra porque ou tá muito pequena ou porque eu tenho um problema aqui na dicção, tá certo? Aí eu peço perdão a vocês. Além das intoxicações agudas provenientes das doses de agrotóxicos que afetam trabalhadores no campo e consumidores, os custos socioambientais dessa política econômica agrária são acrescidos de contaminação ambiental difusa nos ecossistemas brasileiros. Gente, essa questão 1, ela está totalmente correta. E é um dos objetivos, tá, do governo atual. E justamente com parte dessa bancada, aprovar isso. Por quê? Eles querem ter um controle maior da produção, tá? E esse controle vai gerar consequências. Tanto para a questão dos solos, dos rios da região, né? Todos eles vão sofrer, além da população que vai estar, né, ingerindo esse alimento, tá? Então essa parte 1 está correta, tá certo? Então, se você observar, só a letra B aí, só a B, que não tem a 1, mas o resto todos tem a 1. Beleza? Vamos ver aí a questão 2. Com o desenvolvimento do agronegócio no Brasil, prática que modificou a organização do setor agrícola, muitos componentes estão relacionados à questão dos agrotóxicos, como a manutenção do latifúndio e o avanço para cima das áreas de proteção e unidades de conservação. Pronto, pessoal. 2, corretíssima. Veja como a gente vai perceber nessa questão os interesses justamente dessa bancada ruralista, né? Eles querem cada vez mais, o lucro está vindo, eu quero mais. E como é que eu posso? Não, manutenção, latifúndio, né? Grande quantidade de terra, um terreno muito, né? Não sei quantos hectares, com a produção, e acabar com as áreas de conservação. E eu quero saber de animais, eu quero saber de vegetação, eu quero produzir, eu quero ganhar dinheiro, né? Por incrível que pareça, o interesse de muitos é esse, tá? Aí tem a questão aí, número 3. Vamos ver a questão número 3. A alternativa 3, né? Entende-se por defensivos fitossanitários substâncias de natureza química, destinadas a proteger os organismos biológicos ou qualquer forma de agente patogênico, animal ou vegetal, que seja inofensivo às plantas, úteis e aos seus produtos. Gente, essa afirmação 3 aí, sinceramente, totalmente errada. Ela está dizendo
que esses defensivos de natureza química protege os organismos biológicos de qualquer biológico ou qualquer forma. Totalmente falso, gente. Onde tem 3 aí, pode cancelar. Teve 3, cancele. Ó. AE tem 3, cancele. AD tem 3, cancele. AB tem 3, cancele. E pronto. Então a gente, bem dizer, já tem a nossa resposta, né? Ó, vamos ver. Carregados pelas águas do escoamento superficial, os agrotóxicos atingem e contaminam riachos, rios e lençol freático, e chegam também à mesa das pessoas, passando a ser consumidos com os alimentos. 4. Verdadeiríssimo, tá certo? Então, quer dizer, o que eu acho interessante dessas questões é que eles, além de fazer uma reflexão sobre o problema, ele dá informação a você. Né? Não é apenas nada, mas ele dá informação, né? Então esse 4 está correto. Até agora só o 3 está errado. Quinta informação: o agronegócio tem se tornado insustentável porque amplia os impactos socioambientais em face da expansão relativamente rápida da fronteira agrícola e o uso intensivo de agrotóxicos. Gente, então, a questão 1, 2, 4 e 5 está correta. 1, 2, 4 e 5, letra C. Tá certo? C. Então, gente, a gente está vendo aqui, ó, que cada vez mais existe um interesse. Muitas vezes a gente não percebe, a gente não está ligado nessa questão desses interesses que a gente tem percebido. A gente não está inteirado com o que está acontecendo no mundo. Isso é geografia, gente. Isso é geografia também, isso é atualidade, tá? Conhecer a importância da geografia na vida da gente, entender esses contextos, a gente começar a ter uma visão mais complexa, não ficar naquele mundo pequeno, a gente entender a relação da política, o porquê eu voto em fulano, o porquê eu voto em ciclano, a gente tem que entender mais. Hoje a gente está fazendo a avaliação, às vezes, qual é o menos ruim, quem vai fazer menos mal ao povo. Então é algo muito sério. O voto é muito importante, né? Agora mesmo tem gente interessada na eleição. Nem chegou. Qual é o interesse? É ajudar o povo mesmo? É mudar a vida da população? É diminuir as desigualdades? Então é isso que a gente tem que avaliar. Fica aí a briga política, direita e esquerda. Vou ver. Tem que ver o melhor, né? É complicado. E quando é o melhor? É o que faz me beneficia, porque eu sou um ruralista desse. Aí vai ser, o melhor para mim vai ser esse, né? Mas quando eu penso no contexto global, quando eu penso no contexto regional, nacional, e aí? É só uma reflexão pra gente fazer. Não sou político não, tá bom, gente? Mas é só pra gente refletir mais, que a gente vê que a ignorância ainda permeia, né, nos votos hoje. Então vamos para a 7ª questão. Leia o texto a seguir. Ó, a ideia de metrópole nos remete a uma outra ideia, a de hierarquia. As metrópoles seriam as entidades mais altas da hierarquia, em virtude de deterem as melhores condições econômicas, sociais, culturais e políticas. Daí sua posição de comando. A ideia de hierarquia urbana no Brasil, no contexto referido pelo autor, é definida corretamente como? Aí a gente vai observar. A constituição de cidades de grande porte, as quais cumprem a função de ampliar a rede de fluxos para outros países que se caracterizam por desenvolverem funções hierárquicas hegemônicas em escala global. Não, gente. Aí quando a gente está falando de Brasil, a gente não vai ter justamente essa característica. A capacidade de dispersão de fluxos espaciais e a concentração da área de influência de cada cidade de médio porte em redes urbanas, distribuindo de acordo com a função socioeconômica desenvolvida. Pessoal, se a gente for relacionar no contexto, né, dessa daqui, a ideia de metrópole, né, não está ligada justamente
a afirmação definida aqui pelo autor, né? Relações hierárquicas diretas desenvolvidas a partir de metrópoles nacionais para as cidades de pequeno porte, ligadas entre si por uma estrutura de porte e comunicado caracterizada por fluxo de capital internacional. Pessoal, também, vamos analisar direitinho. Remete à ideia de hierarquia. Metrópoles seriam entidades mais alta hierarquia, Não tá. Eu estou falando da questão nacional. Então, papéis ocupados pelos centros subregionais na organização econômica das áreas de influência espacial, com formação de uma rede urbana que exerce controle central dos fluxos de transporte e da comunicação nas cidades contíguas. Também ela não representa, essa afirmação aqui. Só é a gente refletir aqui. Vamos ver essa letra E. Funções desenvolvidas pelas cidades na organização socioeconômica espacial. Funções desenvolvidas, organização socioeconômica espacial, correspondentes à capacidade de concentração de fluxos e à extensão de área de influência, né? De cada cidade numa rede urbana, tá certo? Então, a influência sobre essas cidades, entre essa rede, né? Como ela se organiza economicamente, né? A capacidade de concentração, né? Toda a questão dos fluxos, justamente vai estar ligada à ideia de metrópole, né? A de hierarquia, né? Entidades altas na hierarquia, em virtude de terem melhores condições sociais, culturais, né? Se você for analisar, a metrópole tem toda uma organização onde a gente vai, quando a gente fala no Brasil, né? A letra E é justamente a letra que dá mais substância, tá certo? Então por isso que a gente tem que dar uma olhada de uma forma mais complexa aí nessa área. Próxima questão, pessoal. Direito à cidade e grupos oprimidos. De quem são as ruas? Vê que texto interessante aí, Vamos ver aí. Questão 8. Há 50 anos, Henri Lafebvre, deve ser assim a pronúncia, utilizava pela primeira vez a expressão direito à cidade. A intenção não era a ideia de um direito real, mas de uma consigna de luta dos trabalhadores. No Brasil, houve 2 marcos legais em relação ao direito à cidade. O primeiro é a inclusão do capítulo da política urbana na Constituição de 88, artigos 182 e 183, que introduziu um novo ramo no direito público, o direito urbanístico, com normas, princípios e instrumentos próprios e com um regime de competência bem definido, cujo universo é a política de desenvolvimento urbano e o vetor da justiça social. O segundo marco foi a elaboração e a aprovação do Estatuto da Cidade em 2001, que apresenta diversas disposições sobre o ambiente urbano. Considerando o texto, a noção acerca do direito da cidade no Brasil compreende as inúmeras perspectivas socioespaciais assinaladas corretamente nas alternativas a seguir, exceto V. Ele fala sobre a questão das perspectivas, né, relacionadas do direito à cidade, foi um documento, né, e ele traz uma reflexão, só que ele está dizendo que quer aqui não faz parte, né? Ele quer que acerca do direito à cidade, né, as inúmeras perspectivas socioambientais assinaladas
do direito à cidade, qual é que está fora, dentro dessa perspectiva do texto, do contexto aqui. Ele não quer a que faz parte, é a que não faz, tá vendo, gente? Por isso que tem que prestar atenção nisso aqui, ó. Sempre quando for fazer uma prova dessa, marque aqui, ó. Ele quer corretamente, ele quer a que não é, exceto, quer dizer, a que não faz parte. Tem que prestar atenção nisso aqui, né? Essas questões de SSA, né? Tem que ficar ligado. A. Valorização dos espaços públicos, que se opõe à expressiva diferenciação do valor de troca, o qual vincula a cidade à ideia de mercadoria, do valor de uso e da desigualdade dos modos de apropriação do espaço. Certíssimo, tá certo, gente? Tem toda a relação, ó, com a letra A, com o texto que a gente leu. B. A resistência organizada em coletivos culturais, sobretudo os periféricos, que lutam por direitos à moradia e mobilizam a opinião pública, mostrando alternativas aos tradicionais espaços de circulação, espaços de participação social e democracia participativa. Pessoal, totalmente ligado ao texto. Ele quer que não esteja ligado a essa questão do direito da cidade, tá? O surgimento de movimentos sociais, como o movimento dos trabalhadores sem teto, em decorrência da forte segregação urbana, gerada não só pela ineficaz atuação do poder público, mas também pela forte especulação imobiliária. Também, gente, também, valorização, né? Todos têm direito. E aí? Aí é aquela questão, qual é outra coisa que essa letra C vem fazer a gente refletir é, será que o poder público realmente quer resolver esses problemas? Será que ele quer? Ou ele fala que quer? Diz que quer? Então é uma coisa para a gente pensar. Por isso que eu falei do voto anteriormente, para a gente refletir sobre isso aí. Será que o setor público quer? Né? Será que os grandes empresários querem? Né? Dar direito às pessoas que não têm, né, um teto para morar? Será que são várias questões aí que a gente pode trazer para refletir sobre isso, né? Será que os mais ricos querem dividir suas áreas de vivência, de convivência do cotidiano com pessoas que não têm um certo estrutura financeira? Vamos a gente pensar. Então essa faz parte também, né? A implantação do plano diretor com base em planos sociais, a qual direciona para o espaço urbano a lei de zoneamento, uso e ocupação de condomínios fechados, definindo o tipo de uso residencial entre as classes ricas e pobres do país. Tá vendo? Essa daqui, gente. Veja o contraponto, totalmente diferente a visão do texto. Totalmente diferente as visões da letra A, B e C. Essa daqui, ó. Ela justamente dá mais força, essa letra D, às pessoas que têm o maior poder econômico, né? Então é bom a gente, classes ricas e pobres, ocupação, condomínios fechados, veja o que ela trata. Então a letra certa é a letra D, tá bom, gente? Vamos conferir aqui a letra E. Letra E. A necessidade de ampliação de investimentos no transporte coletivo, incentivando a população a escolher esses meios de transporte, aumentando a oferta e eficiência em detrimento dos automóveis particulares. Vejam que interessante, né? Vejam, né? Essa questão, essa letra E aí, ela traz uma reflexão sobre como está o coletivo, o transporte coletivo hoje. Estão para fazer, né, lockdown, né? Que é até uma crítica a essa questão dessa palavra. Por que a gente não utiliza uma palavra brasileira, né? O fechamento de alguns pontos da cidade para evitar, né, o ida e vinda, essa questão da quarentena, entre outros aspectos que a gente poderia falar. Mas vê, vai ser proibido, no caso, vai ser utilizado carros a partir dos dias, né, das placas do carro, dias pares, placas pares, dias ímpares, placas ímpares, para sair no dia a dia aqui em Pernambuco. Um exemplo. Quer dizer,
Tem muita gente que vai ter que pegar o busão, tem seu carro, tem sua moto, mas não vai poder utilizar, né? Porque vai ter que utilizar o busão, o ônibus, né? Aí eu pergunto a vocês, qual a estrutura que o ônibus tem dado? As pessoas cada vez próximas, né? Mais próximas nos ônibus, a qualidade zero, sem ar-condicionado, um perto do outro, muita gente em pé, ônibus cheio, a proliferação da doença, no caso, pode ser até maior, né? E o governo do estado não está tendo nenhum controle, né? A gente está vendo que não está tendo um controle que deveria, né? As empresas não estão nem aí, né? E quem vai ter que utilizar esse transporte? Quem está trabalhando no serviço essencial, né? Que não tem carro ou tem que ter, né, um transporte. Então é complicado, gente. É algo que a gente tem que pensar, né, e refletir sobre isso. Até porque a gente faz parte, né, da sociedade e a gente não pode ser um leigo. A gente tem que ser leigo, mas a gente pelo menos tem uma dimensão um pouco mais... Não ser leigo, não que eu falo ser leigo, que eu digo que não é técnico, mas tem uma visão ampliada né, da situação. Não digo você vai ser um técnico da área de coletivo, da área de transporte para entender disso. Não. Né? O conhecimento básico que você tem já serve para você opinar, né, ou buscar conhecimento para ter uma visão mais crítica sobre o que acontece na nossa sociedade. Né? Decisões governamentais, né? Por exemplo, a gente sabe que, não entrando em política, gente, mas se a gente for analisar mesmo, muitos querem que a gente esteja hoje, né, trabalhando normalmente. Será que isso vai ser bom para a nossa saúde? Né, diante da doença, né, do corona? Então é algo a gente pensar e refletir sobre isso. Aí, questão 9, né, a gente vai ver aí, ó, o texto a seguir aborda, né, um importante tema da geografia econômica brasileira. Qual o preço que o Brasil paga por sua desindustrialização? O governo brasileiro mostrou pressa em afirmar que não há canal de contágio entre a Argentina e as portas do FMI e o Brasil, mas deveria aproveitar o susto para examinar a velocidade da desconstituição da indústria brasileira, ilustrada pontualmente pelos dados conjunturais negativos divulgados pela IBGE. Então a gente tem uma charge aí, né, sem charge, né, aí em testes e calçadas não dá para competir com os asiáticos. Quer dizer, gente, é bem interessante também, né, essa questão dos asiáticos, principalmente da China, né, que cada vez mais tem investido, né, e tem o seu mercado tem chegado em vários países no mundo, né? Então isso é uma das coisas que deixam alguns países de mãos atadas, né? Diversas argumentações apresentadas acerca do processo de que desencadeia o fenômeno da desindustrialização brasileira envolvem alguns aspectos. Sobre estes, analise os itens a seguir. Gente, então o que significa esse termo, né? Desindustrializar, tá? O porquê a gente vê que isso não é tão interessante, né? Isso faz com que os países percam força. Porque a gente tem um mercado consumidor. A partir do momento que a gente produz e a gente vai comparar com a China, a mão de obra é mais barata, né? Os recursos de trabalho também, os salários, entre outros aspectos, são mais baratos que aqui no Brasil ou em outros países. Então, esse processo, ele vai fazer com que esses países vendam mais baratos, no caso a China, venda mais baratos seus produtos, enquanto os outros países que já teriam, né, as suas vendas, por causa da questão dos impostos, da questão do próprio
salário do trabalhador, entre outros aspectos, a questão da energia, né, etc., vai fazer com que ele tenha mais dificuldade na venda. Porque se ele vender muito barato, ele não vai ter lucro. Quando comparar com o custo lá na China, com o custo que é feito aqui no Brasil, a gente vai ver que os custos são diferentes. Então, essa questão ela pede que a gente faça, pega esses 5 pontos aí e argumente, o que é que a gente pode trazer, né? O que é que a gente pode trazer diante disso tudo, a argumentação apresentada acerca do processo que desencadeia o fenômeno da desindustrialização. Quer dizer, desindustrializar. Eu me industriei, eu estou industrializado e agora eu vou deixar. Por quê? Porque eu não tenho condições de competir com a China, por exemplo. Então é bem interessante essa questão aí, a gente vê o porquê. Vê. Então vamos observar. Primeiro, competitividade em diversos setores. Beleza, ótimo. Fechou aí, tá ótimo. Corretíssimo, tá certo? Abertura econômica globalizada é um dos fatores também que vai ajudar isso a acontecer, tá certo? Abertura, né, globalizado, o Brasil vende por quanto? Vamos dizer, né? Aí o outro país vende mais barato. Quem eu vou comprar? Opa, mas o outro país já tem outro que vende mais barato que a China. Então eu vou comprar para a China, eu vou comprar nem do Brasil, nem da Argentina, nem do outro país. Eu vou comprar o mais barato, né? Mais em conta para mim, para o meu lucro. 3. Quando a gente vê o 3 aí, a gente vê retorno de importância das commodities. Então, a gente vai ter um retorno depois. Essa produção vai me dar um retorno depois. Então, se ele está me dando um fator, né, justamente, a gente vai observar que isso vai ser interessante, sim. Aí a gente tem aí carga tributária menos elevada. Então, esse é um fator que pode sim, justamente, não, porque a carga tributária, se ela for menos elevada, tá, ela vai favorecer, né? Ela vai favorecer. Então, ela aqui, se ela fosse menos elevada, ela favorecia você vender mais barato. Mas ela não favorece a você. A carga tributária, ela é elevada. Então, como é elevada, ela vai fazer com que o Brasil ou outros países eles sofram com isso, tá? A carga tributária é muito, a gente até comentou um pouco disso. Se ela é elevada, como ela é menos elevada, não é menos, ela é elevada, por isso que não dá pra gente dar o desconto. Legal. Tá certo? Então a 4 sai. Então, se a 4 sai, eu vou sair aí, Primeiro eu vou tirar a D, vou tirar a B e no caso, porque eu tenho A2, né? A2, A3, então já tá certo que é a letra E. Mas vamos ver. Excessiva, né, burocracia. Outro fator que justamente contribui para esse processo, gente. Então, a burocracia, junto com todos esses argumentos, como a competitividade de outros setores, a abertura econômica globalizada, o retorno de importância das commodities. Então, são fatores que vão justamente favorecer, né, justamente a essa desindustrialização. Tá certo, gente? Então, quando vai se competir com outros países, fica complicado, né? Pronto, gente. Vamos à última questão. Vamos ver aí, Veio. Leia o texto a seguir. Tietê, Paraná, tem sua navegação garantida até o próximo dia 15. Leia. Sobre o sistema de transporte referido no texto, no que se concerne às suas características, analise as afirmações a seguir. 1. Integra um grande sistema de transporte apresentado de transporte.
apresentando-se como alternativa de corredor de exportação, abrangendo os estados de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás e Minas Gerais. Essa questão aqui, gente, se a gente for analisar direitinho, ela está correta, tá certo? Então, ó, Tietê, Paraná, Terceirona garantida até o próximo dia 15. Ó, hidrovia estratégica para transporte de cargas do Porto de Santos. Muito interessante, né? 2. Conecta áreas de produção aos portos marítimos, integrando-se às ferrovias, rodovias, dutovias, formando um sistema multimodal e de escoamento de produção agrícola para exportação. Ok, gente. Tá correto também, tá certo? 3. Integrando-se à estrada de ferro de Trombetas na região norte. Pessoal, preste atenção, já tá errado aqui, ó. Região norte, Trombetas. Ó, aqui a gente não tem, ó, São Paulo, Paraná, Mato Grosso e aqui, ó, Porto de Santos. Para chegar na região norte, então aqui eu já termino, eu não vou nem continuar, tá certo? Interliga-se à estrada de ferro do Trombeta, já foi, faz circular o minério de ferro extraído na Amazônia brasileira para o Mercosul. Em toda a hidrovia existe um importante canal de escoamento na produção agrícola da região centro-oeste. Gente, também aqui, né? Aí a gente já cancela essa daqui também, ó. Ela fala também da questão do ferro da Amazônia brasileira para o Mercosul. Então vamos cancelar logo essa. Aí interliga-se com o rio Tocantins, onde sazonalmente é agravado nos períodos de seca, porque vários pontos do rio não oferecem condições para a navegação de grandes embarcações. Ó, então mais uma errada aqui, tá? Ela não tem essa relação aqui. Então nisso a gente tem apenas a 1 e a 2 correta. Então a letra correta é a letra B. Ok, gente? Gente, um abraço para vocês. Se cuidem, estudem. Interessante, ó. Quem quer ter uma nota legal na prova do SSA, do Enem, estudando agora já vai tendo uma visão mais complexa da prova, vai conhecendo mais. Isso é importante para que vocês venham cada vez mais desenvolver uma prova boa, fazer uma prova boa, ver os assuntos que estão trabalhando. A gente vai trabalhar vários assuntos aqui, vai trazer questões, né? A gente vai mesclar, né, a partir da dinâmica do livro de vocês, os assuntos que estão sendo abordados e correlacionar também, porque muitas vezes não vai estar igual diretamente com o livro, as questões tanto do Enem como do SSA. Aí a gente vai ter que pegar e fazer uma relação, debater, e assim a gente vai levando. Um abraço a todos, se cuidem aí, tá certo? E fazer o máximo aí para passar e a gente tá junto de novo. Um abraço para vocês. Apesar de pouco tempo, a gente já tá junto. Estamos juntos nessa aí, tá certo, gente? Um abraço, se cuidem.